Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Anselmo Amorim, eu sou fundador do canal BIMMP Modelagem Produtiva e também do Instagram. Gente, eu sou arquiteto e urbanista, sou apaixonado pela tecnologia BIM, gosto muito de arquitetura, adoro tecnologia aplicada à arquitetura. E estou aqui para passar um pouquinho do que eu conheço para vocês. Não é muita coisa, mas estou aqui para passar esse conteúdo para vocês, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia BIM. Vamos falar do que é a tecnologia BIM, do que se trata, os objetivos da tecnologia BIM, os efeitos que os clientes vão ter quando receberem os projetos impressos e com as informações em BIM. Vamos falar também sobre as diferentes ferramentas utilizadas, os programas. Vamos falar também um pouquinho sobre o decreto BIM, que já está em vigor aí há um tempo, certo? Fala também um pouquinho sobre os obstáculos da migração do 2D para o BIM. Vamos lá? Vamos aprender? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o significado do BIM, certo? O BIM, B-I-M, vem do inglês building, que vem de construção, construir, information, que é informação, e modeling, que é modelagem. Então, abrasileirando, seria a modelagem de uma edificação, uma construção com informações, certo? O I do BIM, a information, seria um dos principais pilares para essa tecnologia, porque ela é baseada na produção de informação real, na manutenção, no ato de você guardar informações de um projeto, certo? Não apenas, tem muitas pessoas que pensam que seria gerar automaticamente plantas, cortes, fachadas, detalhes, coberturas, pavimentos, textos, tudo isso automaticamente. Essa, na verdade, é o sonho de todo arquiteto, né? A gente ter uma coisa que dinamize nosso processo, nosso ato de projetar. Mas o BIM, a tecnologia, é muito mais do que isso, certo? Ela começa na modelagem 3D, mas já podemos até fazer programas, cronogramas de manutenção baseado na vida útil de alguma coisa que foi projetada anteriormente. Isso aí é uma coisa bem lá para frente, certo? Mas vamos falar de uma forma genérica do que é o BIM. O BIM é uma tecnologia que ela é baseada na conservação da informação do projeto, certo? Vamos lá. No processo 2D, as informações no processo 2D, vamos falar do AutoCAD, que também é o CAD, que ele é o mais popular, vamos falar dele, certo? No AutoCAD, nós fazemos duas linhas paralelas que formam uma parede, no layer, parede, duas linhas paralelas que formam, em planta no caso, é claro, que formam uma parede. Nos programas da tecnologia BIM, isso é um pouco diferente. Nós temos que atribuir materiais e características específicas para cada componente. A gente chama a parede de um componente. Para cada família, cada componente, nós temos que atribuir um material específico. E essas características, elas vão se manter durante todo o projeto. Caso alguém mude, logicamente ela vai mudar, mas não é apenas um texto. Quando você diz que aquele material, vamos dar um exemplo, é uma pintura PVA na cor branca. Essa pintura PVA na cor branca, ela tem N informações que nós vamos colocar. E essas informações são preservadas. Nós temos informações de áreas, volume, se for o caso, vamos ter perímetro, e outras informações mais. Todas as informações serão preservadas e quando essas informações forem modificadas, elas serão modificadas em todo o projeto, certo? Em relação aos quantitativos, a especificação, nome, tudo isso. Quando essa informação ela é modificada em qualquer local,
em qualquer item, qualquer parede, no caso, em todo o projeto será modificado. E os textos, que nós chamamos de, são chamadas de anotações. As anotações, as indicações de materiais modificam automaticamente também. Digamos que nós tenhamos uma parede em revestimento cerâmico de um lado, revestimento cerâmico 25 por 25, digamos assim. E em algum momento do projeto, nós vamos mudar aquela parede de revestimento cerâmico 60 por 30. Em todos os locais, se nós mudarmos em uma parede essa especificação, em todas as paredes iguais, com a mesma família e o mesmo nome, terão essa característica modificada. Entenderam? Entenderam mais ou menos como é a informação, como essa questão da informação? Certo. Então, vamos lá. Vamos falar também sobre para que o BIM veio para quê? O BIM veio otimizar os nossos processos de projetação para reduzir custos, reduzir erros, reduzir ruídos de compatibilização e, consequentemente, reduzir os erros de execução na obra. E mais à frente vamos reduzir, com fé em Jesus, vamos reduzir o nosso custo de obra. Quem é que não quer? Quem não pensa nisso? Tem uma coisa que lhe ajude tanto, que você possa modelar. Você não desenha mais na tecnologia, você não desenha, você modela, você entende o que você está fazendo uma parede, você entende que aquela parede tem que ter todas essas características. Então, quem não quer poder modelar ao ponto de gerar quantitativos automáticos, quem não quer ter uma apresentação legal, qual arquiteto que não quer isso? Então, o BIM veio para fazer isso, para nos ajudar a dinamizar o nosso processo, ter informações fiéis durante o nosso ato de projetar, reduzir os erros de compatibilização, reduzir erros de execução, reduzir custo, planejar as execuções e fazer todo aquele trabalho. Lembra daquele trabalho que o MS Project faz? Aquele trabalho que faz toda a planilha, com organograma, com todos os prazos, os limites. A tecnologia BIM consegue fazer isso com maestria, tranquilamente. E para o cliente, gente, o que é que o BIM é para o cliente? O que é que vai proporcionar ao cliente o BIM? Eu vou colocar aqui agora para vocês algumas plantas que foram geradas no BIM, para vocês terem uma ideia de como ficará a sua prancha depois que você conseguir se inserir nessa realidade, nessa tecnologia, com um programa específico, qualquer um que seja. Vamos colocar aqui agora para vocês terem essa ideia, viu? Pronto, gente, estamos com o Revit aqui já aberto, com um projeto que eu já fiz. Esse projeto já está pronto, inclusive já foi entregue. Então, vamos lá. Olha aqui, essa aqui é a apresentação do Revit. Aqui é o projeto, já na vista 3D, já completo, certo? Esse projeto, ele já é federado, quer dizer, ele já tem todas as instalações feitas separadamente. Ele foi feito a parte de instalações elétricas, hidráulicas, ali elétrica, parte de elétrica, parte de hidráulica. Podemos ver aqui uma caixa 4x2. Aqui temos um reservatório, aqui um suspiro. Temos aqui, ó, selecionando aqui, nós podemos ver que essa parte é o vínculo do Revit da parte do arquivo elétrico, da parte do elétrico. Então temos aqui já, ó, o detalhe que legal. Então nós já temos aqui, é um arquivo já avançado, digamos assim. Mas vamos lá. Eu vou aqui na janela aqui eu vou aqui no navegador de projeto. Eu vou aqui no navegador de projeto e vou colocar na planta baixa do pavimento térreo. Vamos ver como é que ficou. Ficou bem legal.
planta abaixo do pavimento aqui do térreo, que está... Olha o nível de detalhamento, gente. Vou fazer um pequeno procedimento aqui para vocês terem ideia do que pode acontecer com apenas um pequeno procedimento. Eu vou adaptar um modelo de vista diferente para essa planta. Essa aqui, neste momento, ela é uma planta técnica. Repara que ela já vem com as partes elétricas, com as partes hidráulicas. Isso não são desenhos, não são linhas, são informações reais, certo? São informações que são mantidas e conservadas no projeto. Então, eu vou colocar aqui um modelo de vista. Deixa eu encontrar aqui um modelo de vista, certo? Olha, aqui está os modelos de vistas. Eu vou colocar um modelo de vista para uma planta mais lúdica, digamos assim. Vamos colocar um projeto básico aqui. Cadê ela? Aqui, projeto básico. Olha o que acontece. Automaticamente ela muda todo a sua visualização. Tá vendo aqui? Isso aqui já é o tubo que está passando. Ó, temos aqui a tomada. Então, isso aqui já é o projeto com outra cara. Isso foi apenas em um clique, que é como se fosse um preset. Ela é uma configuração pré-ajustada, certo? Então, vamos lá. Essa é a planta abaixo do pavimento térreo, como ficou bonita nesse estilo colorido. Só que, na verdade, não é minha intenção deixar ela colorida. Então, o que é que eu vou fazer? Vou mudar novamente para a minha configuração, que é o projeto executivo. Ela é a 13.2, ok. Automaticamente ela volta ao normal, certo, gente? Então, vamos lá. Vou aqui no segundo pavimento para vocês terem uma ideia também. Segundo pavimento, a mesma coisa. Olha que coisa mais linda. Já bem adiantado, bem já detalhado e tudo mais. Certo, gente? Agora, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora para vocês terem uma ideia? Eu vou na aba Vista, vou clicar aqui em Cortes e vou fazer um corte. Olha esse corte que eu vou fazer passando pela escada. Eu quero um corte desse jeito aqui, ó, bem esquisito, estranho, um corte angulado que ninguém faz, mas para vocês terem uma ideia. Virei a vista para o lado de cá, vou ampliar um pouco a visão. Nós veremos essa escada cortada desta forma, veremos esse vaso cortado, essa parede cortada, tudo em verdadeira grandeza. Vamos lá. Aqui está, corte pronto. É só dimensionar, é só colocar as cotas e algumas informações, certo, gente? Tem um comando no Revit que é o identificador de material. Repara, quando eu digito IM, que é um comando que eu criei, vale lembrar que não é um comando nativo do Revit, isso é uma rotina que eu criei. Esse IM, ele identifica o material, mas, gente, é o material, não é um texto qualquer, tá? Vocês estão vendo que ele muda automaticamente. Ó, concreto leve in loco, pintura PVA. Aqui tem um material calha. Olha isso, pintura acrílica branca, textura acrílica branca, desculpem. Então, o que é que eu vou fazer para vocês entenderem? Vou pegar esta parede, que ela é uma parede textura branca, e vou mudar para tijolinho sergipano. Mudei aqui. Olha o que acontece, mudei para tijolinho sergipano, automaticamente, gente, é automático, a coisa é automática. Automaticamente, esse texto que era textura PVA, voltou para textura acrílica branca, foi para o tijolinho sergipano. É automático. Inclusive nos quantitativos, isso daqui também é automático, certo? Olha aqui, forro de gesso, digitei o IM, ele vai aparecer aqui, ó, forro de gesso, olha lá, forro de gesso, pronto. É só colocar pintura PVA branca, olha aqui,
Ó, revestimento cerâmico, gente, isso é automático, é só pegar e colocar, a gente pré-configura isso e pronto, textura acrílica branca, olha isso. Aí você está achando que esse corte está uma visualização, o jeito de visualizar não está muito legal, você quer uma coisa mais colorida e tudo mais, vai lá no modelo de vista e vamos mudar o modelo de vista, vamos colocar o mesmo projeto básico que a gente colocou lá no outro, ele fica bem no começo, aqui, projeto básico 2, vamos, ok, olha o que vai acontecer, pronto, olha o que aconteceu, lembra da escada? Cadê ela? A escada ela veio toda estranha, mas olha a verdadeira grandeza aqui, vocês podem ver aqui a verdadeira grandeza, como ela ficou legal. Então é isso. Esse é o corte que foi gerado praticamente automaticamente, mas depois que nós terminamos os arquivos. Vale a pena lembrar que não é apenas uma planta que você faz uma planta e essa planta gera automaticamente tudo isso. Vale lembrar que todas essas informações foram criadas e pensadas anteriormente. Não foi uma coisa meio que automática. Tudo isso foi criado, certo? Criado e compatibilizado. O que é que eu já vejo aqui de compatibilização neste momento? Aqui, já temos um ruído aqui de comunicação, ó, de compatibilização. Essa alvenaria, ela está muito baixa, então nós temos que aumentar ela um pouco, mais ou menos até aqui, para podermos esconder esse reservatório superior. Mas nesse momento não vamos fazer nada disso, vamos apenas... Depois eu vou resolver isso, vamos apenas agora só mostrar como é que funciona essa parte aqui para vocês. Vou abrir aqui mais uma vez para vocês darem mais uma olhada. Olha como ficou bacana. Seleciona aqui. Então olha lá por dentro, olha lá pelo lado de cá, aqui dentro. Tem todo a caixa de ali já temos uma caixa ali, ó, caixa de gordura e tudo mais. Aqui em cima, lá dentro já temos. Vou ocultar aqui para vocês verem. Ocultei. Ó, dá para ver já a tubulação passando por ali, ó, tudo certinho. Tubulação ali passando. Pois é, gente. É isso. Espero que tenham gostado. E aí, pessoal, deu para entender direitinho? Vocês gostaram da apresentação? Eu espero que sim. Agora vamos continuar nossa conversa e falar um pouco mais sobre o BIM, tá legal? Gente, tem algumas pessoas, quando em conversas, até pelas minhas redes sociais, algumas pessoas vivem me perguntando quem é o melhor, o Revit ou o ArchiCAD? Quem seria o melhor? A pergunta é uma pergunta realmente que é bem, como é que eu posso dizer, curiosa para quem está começando, certo? Mas vamos lá. O Revit e o ArchiCAD são as principais ferramentas, os principais programas dessa maravilhosa tecnologia. Mas se vocês fizerem uma pesquisa básica no Google, colocar lá programas BIM, automaticamente vocês vão ter mais de 10 a 15 programas que utilizam essa tecnologia, mas o Revit e o ArchiCAD são os mais populares, digamos assim. O mais antigo, o programa que tem mais tempo entre o Revit e o ArchiCAD é o ArchiCAD, ele é mais antigo. O Revit é mais novo, o ArchiCAD ele trabalha de uma forma mais intuitiva, ele é mais lúdico, digamos assim, mais lúdico. O Revit ele é um pouquinho mais técnico, ele é um pouco mais rebuscado, ele é um pouco mais, tem mais informações e mais rotinas para serem cumpridas. Mas eu digo a vocês, os dois conseguem cumprir perfeitamente com a função de projetar em qualquer escala e tudo mais. Perguntam também qual é o mais pesado, qual é o mais fácil, qual é o mais difícil, o que é que você prefere. Mas vamos lá. Entre o Revit e o ArchiCAD,
O ArchiCAD ele é mais leve com relação à sua máquina. Ele exige menos da máquina devido à forma que ele processa as informações. O Revit ele acaba exigindo mais da sua máquina, do seu processador, da sua memória, da sua plaquinha de vídeo lá, certo? Mas para iniciantes, para pessoas que estão se inserindo nessa tecnologia, nesse universo, para essas pessoas que estão começando, o Revit ele consegue trabalhar perfeitamente para projetos de pequeno a médio porte, com nível de detalhamento um pouco menor. Então, para quem está iniciando, não tem problema usar o Revit. O ArchiCAD ele também trava, mas ele trava quando o arquivo já está bem complicado e bem pesado. Neste caso, o Revit travaria antes do ArchiCAD. Eles têm, os dois programas têm funcionalidades, ferramentas, características meio que um pouco parecidas. E uma dessas ferramentas funciona como o nosso Purge, né, que é de purgar as informações não utilizadas. Os dois têm essa funcionalidade, é uma funcionalidade legal para quem tem um computador não muito robusto. E essa opção, essa rotina, esse comando acaba ajudando a utilizar melhor o Revit em um computador com uma memória um pouco menor, para que ele seja um pouco menos exigido. Mas, resumindo, o ArchiCAD é mais leve, certo? Mas o Revit tem aquela situação lá, né? Eu estou defendendo o Revit porque eu gosto dele, entendeu? Mas os dois funcionam da mesma forma. Então, quando você começa a utilizar o programa, utilizar a tecnologia, independente de qual programa você utiliza, ele é um caminho sem volta. Vocês vão ver, daqui a pouco vamos conversar sobre isso. Então, os dois têm as suas funcionalidades. Tem os prós e os contras também, certo? O mais pesado já falamos sobre a produtividade dos dois programas. Qual produz mais rápido? O arquiteto fala o tempo todo de economia de tempo, produção e, é claro, precificação. Qual o arquiteto que não quer precificar melhor o seu projeto, gente? Quer dar um preço melhor, quer ter um cliente que consiga pagar um pouco mais. Todo mundo quer ter tempo. Todos os arquitetos, as arquitetas querem ter tempo de ir até para sair com a família, sair com o marido, sair com a patroa e assim vai. Só que a questão da produtividade é o seguinte: isso varia muito com relação à experiência da pessoa que está manipulando, que está utilizando o programa. Certo? Existem várias formas de fazer várias coisas nos programas diferentes. Agora, uma característica é a seguinte: quando você vamos para o CAD, dar uma ideia para o CAD. Quando você tem um ponto e outro ponto, você consegue chegar de várias formas a esses dois pontos. Você tem esses dois pontos, você consegue chegar a ele de N formas. Você consegue cumprir uma função de várias formas possíveis. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a velha parede. Como eu falei, paredes são duas linhas. Você tem várias formas de fazer essa parede. Você pode fazer linha, offset, linha. Você pode fazer polilinha, polilinha. Você pode fazer um comando que muitas pessoas não conhecem, que é o ML. Olha o ML aqui, ó. ML. Multiline. Multiline são linhas paralelas automaticamente. Você digita lá ML e vai. Ele cria logo as duas linhas paralelas. Na tecnologia BIM, quando você começa a inventar coisas, inventar que eu digo é fazer coisas que não fogem da realidade, fogem da metodologia, tentando fazer um atalho, burlar. Não funciona. A verdade é essa. Sempre que a gente tenta pular uma etapa nessa tecnologia, a gente acaba tendo retrabalho no futuro. Essa é uma das principais características. É muito engraçado. Eu tive um aluno que, eu não vou falar o nome dele, mas eu tive um aluno que estávamos
fazendo modelagem de bancada. Modelagem de bancada. A bancada é uma estrutura, né? Uma extrusão, na verdade. Modelando a bancada a partir do zero. Então fazemos uma extrusão, criamos rodopia, criamos testeira, colocamos a cuba, tudo isso. O que ele fez? Ele sacou que a bancada parecia um piso, como se fosse um piso, uma laje suspensa, numa espessura de 2 centímetros. O que ele fez? Ele criou um piso, denominou esse piso como bancada, determinou a espessura desse piso 2 centímetros e fez as bancadas todas de piso, com material, mudou o material, colocou o material lá e tal. Só que o que aconteceu? Quando nós fomos quantificar os pisos, gerar uma planilha de quantitativos, quando nós fomos quantificar, saiu os pisos lá da bancada, imaginem. E ele não entendia por quê. Quando eu fui fazer uma auditoria no arquivo dele, acabei encontrando lá que ele colocou os pisos como as bancadas como piso, e isso gerou esse ruído, essa inconformidade no quantitativo. Mas nós refizemos, deu tudo certo, ficou bacana o projeto dele. Um abraço aí, meu irmão. Não vou falar o nome. Hoje em dia arquiteto, grande amigo meu, mas não vou falar o nome dele não. Certo? Então, resumindo, por quê? Qual a diferença? Qual o mais produtivo? Não tem. A diferença é de quem está operando o sistema, certo? Mas os dois são ferramentas diferentes que conseguem chegar num objetivo muito, muito, muito legal. Que você tem que entrar nessa situação, você tem que participar disso, você tem que se inserir, fazer essa viagem sem volta para esse país maravilhoso que é o projeto executivo na tecnologia BIM, certo, galera? Vamos lá, vamos falar agora sobre o que, gente? Eu tenho aqui uma pescazinha, aí às vezes eu dou uma olhadinha para lá, mas é só para a gente poder não se perder nos assuntos, certo? Falamos dos mais produtivos, vamos falar sobre um nome que eu vou colocar aqui para vocês lerem, ó. É a interoperabilidade. Interoperabilidade. Só vou falar essa vez. Interoperabilidade. Falei. Pronto. Vamos lá. A interoperabilidade, ela é baseada em um dos tipos de arquivo que o Revit pode, que o Revit ou que outra ferramenta pode gerar. É a chamada a extensão IFC. O IFC, ele quer dizer Industry Foundation Class. Brasileirando, seria um arquivo universal para programas que utilizam a metodologia BIM, certo? Então, seria um arquivo raiz que qualquer programa da tecnologia BIM possa utilizar sem perda de informação. Não perde informação. Ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você está fazendo uma casa, uma residência, e você vai fazer e você precisa passar esse arquivo para uma pessoa que trabalhe com o BIM, é muito importante isso, mas que em outra disciplina, digamos que seja um engenheiro eletricista, estruturalista, sanitarista ambiental. Então você pode fazer isso de algumas formas. Você pode enviar o arquivo Excel, o arquivo IFC, ou você pode trabalhar em Workset. Workset aqui, vou colocar aqui, ó, Workset, para vocês terem uma ideia do que é Workset. É um arquivo, é você disponibilizar um arquivo raiz, e esse arquivo raiz ser trabalhado por vários profissionais. Eu estava observando, existem questões de Workset com 10, 15 profissionais trabalhando no mesmo arquivo, certo? É como se você disponibilizasse ali numa cloud, na nuvem, o seu arquivo, e as pessoas vão lá e todos trabalham no mesmo momento, pode ser, ou no seu momento, mas cada um trabalha em sua casa o seu arquivo. E quando uma pessoa, por exemplo, um engenheiro eletricista terminou, esse engenheiro eletricista, ele
atualiza o sistema e você, que é o gerenciador do workset, recebe uma atualização, uma informação de atualização e assim por diante. As pessoas vão atualizando e você vai recebendo essas atualizações. E essa questão de você trabalhar em conjunto com todos gera a realidade de você poder fazer a parte de compatibilização. Gente, meu Deus, a compatibilização na tecnologia BIM é maravilhosa. Ela é muito mais eficaz, muito mais fácil de fazer, certo? Uma compatibilização simples, nós conseguimos fazer checklist, essa auditoria, nós conseguimos fazer ela automaticamente. Quer dizer, nós apertamos um botão, damos um clique, e esse clique ele vai administrar, vai observar, vai processar todos os arquivos e dizer onde existem choques, onde existem incompatibilidades, para você compatibilizar. Ele vai perguntar: isso aqui está certo? Desculpem. Esse tubo aqui de 100 está passando por essa viga. E aí, como é que resolve? Você vai fazer o quê? Você vai informar? Você vai consertar? O que é que você vai fazer? Então, você consegue ter essa facilidade na hora de compatibilizar, certo? Vamos lá. Essa é uma das principais características do workset, que é a compatibilização, é a utilização do arquivo raiz para todas as disciplinas de forma separada. Agora, gente, eu preciso de total atenção de vocês. Eu peço um favor a vocês que prestem bastante atenção no que vamos conversar agora. Vamos falar agora sobre o decreto de implementação da tecnologia BIM no âmbito federal. Esse decreto é o 10.306 de 2020, certo? Vamos falar um pouco sobre ele e falar que tudo começou no dia 5 de junho de 2017, quando foi criado, na época do governo Temer, foi criado um decreto presidencial para a criação do Comitê Estratégico para a implementação do BIM, o chamado CE-BIM, vamos falar do CE-BIM, que tinha a missão de planejar a melhor forma e discutir a implementação e disseminação do BIM no nosso país, certo? Isso foi no dia 5 de junho de 2017. O tempo passou. No dia 17 de maio de 2018, foi instituído pelo CE-BIM a estratégia BIM-BR, que traçava como seria o processo de implementação do BIM no âmbito federal. Mas em 2020 esse decreto foi atualizado e foi definido algumas datas e algumas fases. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. O decreto é o 10.306 de 2020. Nesse decreto é instituído o cronograma de implementação BIM, certo? Onde o governo determina que nas suas obras, nas suas licitações, sejam utilizados os arquivos com a metodologia BIM. Vamos lá, mas não foi bem assim, o governo não chegou e falou assim: eu quero em BIM de todas as formas possíveis e vai ser agora. Não. Foram determinadas 3 fases, certo? A primeira fase diz que a partir do dia 1º de janeiro de 2020, há 2 anos atrás, que dizia o seguinte: vamos falar que o governo exigia que as suas licitações fossem entregues, ou os arquivos que seriam recebidos, no caso se for uma licitação de projeto, por exemplo, os arquivos seriam em BIM. Só que da seguinte forma: nesta primeira fase, os arquivos deveriam conter apenas os projetos arquitetônicos, projetos complementares, hidráulica, estrutural e tudo mais, elétrica, e além dos projetos, os quantitativos extraídos deveriam ser fiéis. Além disso, os arquivos gráficos, as plantas, os cortes, as fachadas,
as pranchas deveriam ser extraídos deste arquivo BIM, certo? Essa é a primeira fase. Então vamos revisar. A primeira fase exige que os projetos estejam em BIM, projeto arquitetônico, os quantitativos e as peças gráficas, certo? Na segunda fase, o governo diz que a partir do dia 1º de janeiro de 2024, daqui a 2 anos, além dos itens da primeira fase, ele vai exigir então o controle da execução das obras. Isso quer dizer, além dos projetos quantitativos, das pranchas, agora o governo exige também o planejamento, certo? O planejamento da obra. Então, na terceira fase, que é a partir do dia 1º de janeiro de 2028, além das 2 fases anteriores, o governo também exige o controle da manutenção das obras. Além disso, além desse controle, ele vai exigir todas as outras fases, as fases anteriores, certo? Agora, eu garanto que tem gente aí que está com uma pulga atrás da orelha, assim, pensando, tá sossegado, para mim tá tranquilo, eu não vou trabalhar em âmbito federal, eu não tenho essa magnitude, então tá sossegado. Mas não é bem assim, a gente tem que pensar que a tecnologia está aí, ela vai chegar. Na verdade, já chegou, né? Já está aí para todo mundo. Daqui para frente, quem não se atualizar vai estar perdendo tempo. Entendeu? Foi como na mudança do papel para o CAD e tudo mais. Tá aí, a tecnologia já está aí, é de fácil acesso. E eu acho que as pessoas já devem começar quanto antes, certo? Garanto também que tem gente que está com a pulga atrás da orelha ali pensando, rapaz, isso é real, mas eu ainda tenho um tempinho para fazer isso. Não pensem assim. Então, digamos que você pense assim, eu vou deixar para o mês que vem e tudo mais. Gente, isso pode durar 1 ano. A gente sabe como é a zona de conforto. Vamos deixar para depois, vamos passando e vamos andando. Mas esse 1 mês que vocês estão pensando em deixar para trás pode se transformar em 1 ano, em 2 anos, e cada momento vocês vão ficando cada vez mais para trás, certo? É como você tá em uma rede, vamos imaginar uma rede, você numa rede, numa praia bonita e tudo mais, você deitado naquela rede longe da sua casa. E lá ao horizonte você vê uma nuvem bem pesada, escura de chuva vindo. Só que aí você tá deitado ali, tá tão bom, tão ótimo que você não quer sair. Só que o que acontece? Quando você vai tirar um cochilo, não, vou tirar mais um cochilo, daqui a pouco eu saio. Quando você fechar o olho, que você der aquele cochilo, que você menos esperar, você vai estar todo molhado, e não tem jeito, você vai ter que percorrer o caminho da rede até a sua casa todo molhado. Então, vamos evitar se molhar no BIM. Vamos evitar não há necessidade da gente protelar essa situação. Já está aí, está batendo a nossa porta e a gente vai ter que receber ele, não tem jeito. O BIM está aí para a gente. Então, quando essa ficha cair, pode ser tarde demais, você já pode estar todo molhado, certo? Pois é, gente. Quem não quer dinamizar o seu trabalho, quem não quer dar um up na sua carreira, melhorar até a sua convivência familiar, ter mais tempo para utilizar as coisas, para fazer as vontades da família, para poder ter relações melhores com sua família. Tudo isso pode ser conquistado a partir da implantação do BIM, certo? Normalmente a vida do arquiteto dá uma grande reviravolta com isso, certo? Eu me lembro muito da época da faculdade, falar um pouquinho sobre essa época. Eu me formei, eu entrei na faculdade em 2003, me formei em 2010. Antes de entrar para a faculdade, eu já dava aula de física, química e matemática particular, para poder complementar, né? E em paralelo eu estudava para vestibular, para passar no vestibular. Só podia passar na UFBA mesmo, minha família não tinha condição de arcar com essa dívida de uma faculdade particular.
Então eu só podia estudar para passar na Universidade Federal. E quando eu consegui passar, os horários da faculdade da Universidade Federal daqui são meio doidos, entendeu? São horários durante o dia inteiro, não sei como é no resto do Brasil, mas acredito que também seja assim. Acredito também que sejam assim esses horários. E o que acontece? Tive que cancelar muitos alunos, acabei diminuindo a minha renda mensal. Até então eu conseguia guardar dinheiro, eu já guardei dinheiro na minha vida, gente. Vocês podem não acreditar, mas eu já guardei dinheiro. Eu tinha uma conta eu tinha um cartãozinho de crédito que a conta era R$ 400. Meu Deus do céu, R$ 400 de conta. Eu achava legal, eu conseguia guardar um dinheirinho e tudo mais. Aí com a faculdade, essa renda acabou diminuindo. Foi quando no terceiro semestre, eu conheci a matéria, comecei a estudar a matéria informática aplicada à arquitetura, que estudava basicamente o AutoCAD e a funcionalidade, como operar tudo aquilo. Gente, foi um amor a primeiro clique. Cliquei no AutoCAD e achei aquilo ali uma coisa de doido. Eu achava que era muito rápido, achava que o AutoCAD era um programa que dinamizava o trabalho da gente. Deu um certo trabalho para eu poder começar a utilizar, mas aprendi, comecei a consumir comandos, consumir horas de trabalho e tudo mais. Com isso, eu comecei a ganhar fama na faculdade como se fosse um hacker, sei lá, um especialista em AutoCAD. E os professores, os colegas que já eram mais antigos, que já eram engenheiros, por exemplo, os colegas que tinham empresa, os próprios professores que tinham empresa por fora, começaram a me contratar para fazer digitalizações, os freelances, né? Fazia os freelances e eu tinha que dividir freelances, faculdade, que os trabalhos da faculdade eram muito pesados, todos os arquitetos sabem disso, que os trabalhos são muito pesados, e acabei perdendo muitas noites, tendo que dividir as noites com sono, projetos, freelances e os projetos de trabalho da faculdade. Isso me gerou um estresse muito grande, gente. Eu acabei tendo que diminuir essa intensidade, porque eu estava começando a sentir fisicamente essa exaustão, certo? Eram noites e mais noites intermináveis de modificações, noites intermináveis de digitalizações, trabalhos, maquetes físicas, tudo isso, muita coisa eu tive que fazer. Mas eu estou falando isso, gente, para vocês entenderem que toda a mudança, ela é realmente chata. A gente vai mudar uma coisa que nós já estamos acostumados a fazer, ela é realmente chata, mas ela é necessária. Naquela época lá, já existia o ArchiCAD, mas ele era de difícil acesso para todo mundo, as pessoas não tinham aulas, era tudo em inglês e tudo mais. Então, eu ainda pensava assim, um dia eu vou descobrir como é que eu faço, que eu vou conseguir gerar o 3D e a parte 3D, a parte técnica e os quantitativos em paralelo. Um dia eu vou conseguir fazer isso. Tá aí. Hoje em dia eu já consigo dominar e gerar um projeto executivo com todas as disciplinas em Revit. Eu uso Revit. E eu acredito que qualquer arquiteto que queira consegue. Basta ele querer. Eu acredito que qualquer arquiteto consegue fazer a migração do CAD para o BIM. Eu acredito muito nisso. E, além do que, é inevitável, gente. Vai acontecer, não tem jeito. Eu posso afirmar categoricamente que está muito próximo. Eu vou transmitir para vocês aqui agora alguns benefícios imediatos de quem consegue modelar basicamente, não é no nível avançado, é basicamente um projeto de arquitetura simples, sem entrar em muitas funcionalidades de 3D, 4D e por aí vai. Você vai ter a conservação das informações de seu projeto, você vai otimizar os prazos de entrega, gente. Você vai conseguir cumprir os prazos, mesmo com as modificações daqueles clientes mais
exigentes. A interação entre os programas, você pode sincronizar o Revit com renderizadores, com o Lumion, e outros. Você vai ter uma representação gráfica mais atrativa para o cliente, para quem vai executar a obra, é mais fácil de entender, fica mais fácil de entender. Você vai ter uma redução nos erros e interferências de projeto. Claro, se o projeto ele se modifica automaticamente, quando você faz uma modificação, ele modifica todas as outras peças automaticamente, então você já tem boa parte dos problemas já resolvidos para os projetos básicos. Aqueles erros de configuração de layer, escala, fonte, às vezes a fonte você acaba esquecendo de pegar aquela fonte, a fonte ficou muito pequenininha, o texto. Isso tudo nos programas BIM são automáticos, isso acontece automaticamente. Eu não vou nem falar sobre os quantitativos, porque a extração de quantitativos, para que ela consiga ser confiável, a gente precisa estar num nível um pouco mais elevado, porque são muitos detalhes e o projeto tem que estar bastante maduro. Mas tudo isso que essa metodologia pode proporcionar para o profissional, podemos chamar de, além de tudo, isso é paz. Paz de espírito, gente. Isso é paz. Nós vamos acabar... Vocês vão dormir melhor. Vocês vão otimizar o seu tempo. Não só o tempo para entrega, mas o tempo para dormir, tempo para a família, tempo para ir para o cinema com o maridão, com a patroa. Pense em tudo isso e me diga, tudo isso tem preço? Não tem preço não, gente. Se tem um preço, ele é muito, muito, muito caro. Mas para você começar essa tecnologia, com certeza é mais barato. Entra, gente. Vamos mudar, vamos migrar, porque a realidade é o BIM. O BIM é o presente, não é o futuro, o BIM é o presente. Certo? Tá aí batendo na nossa porta. E não tem jeito, tá batendo na nossa porta, a gente vai ter que abrir a porta, receber, mandar ele sentar e conversar com ele. Vamos conversar com o BIM, certo? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula e segue nós. Me segue aí no Instagram, comenta o que vocês acharam para a gente poder melhorar nossos conteúdos e nos próximos vídeos nós podemos fazer uma coisa mais legal ainda. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Um abraço.